Meus irmãos, vamos abrir em Efésios. Capítulo 4, versos 17 a 24. Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Há uma frase muito interessante que diz o seguinte: o Senhor não leva para o céu alguém que ele não tenha santificado na terra. O Senhor não leva para o céu alguém que ele não tenha santificado na terra. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, 2, fala sobre a nossa salvação em Cristo. É uma salvação do plano eterno de Deus, do plano glorioso de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Ele nos deu vida, nós somos salvos pela graça, e Deus em Cristo Jesus uniu gentios, judeus, como um só povo, através da cruz. Então Paulo ora no capítulo 1, ele ora também aqui no capítulo 3, aquele versículo conhecido, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele está orando e falando do seu ministério entre os gentios. No capítulo 4, ele entra na aplicação, falando da unidade da igreja, do serviço dos santos. E aqui ele aplica ainda mais a palavra. Se antes ele falou mais de doutrina, agora, através desta doutrina, ele vai trazer as aplicações. Ele traz uma advertência solene. Olha o versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. A palavra testifico aí é muito importante. Traz uma seriedade para o assunto. É como se ele estivesse dizendo: presta atenção no que eu vou falar agora. A nova vida em Cristo. Nós podemos destacar aqui dois aspectos: andar, versículo 17, e aprender, versículo 20. Duas divisões básicas hoje. Como andar? E aqui nós temos uma questão negativa, ou seja, andar não como anda um descrente. E como andam os gentios? Ele fala que não mais andeis como também andam os
gentios, ou seja, aqueles que não são da aliança, os descrentes, os ímpios. Será que você é salvo? Será que se você morresse hoje, você ia morar com Jesus? Será que você tem uma vida santa? Será que você está seguro? Será que a sua vida foi transformada? Você tem um novo coração? Paulo disse: você é salvo, você não vive como um descrente, como um ímpio, como um pagão. E quais são as características de andar como um gentio, um ímpio, um pagão? Primeiro, vaidade dos seus próprios pensamentos. É uma cabeça oca, essa é a ideia. Não tem nada, é fútil, é inútil, não serve, não frutifica. A vaidade, a palavra vaidade, no contexto da Bíblia, indica mais a futilidade. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. A palavra vaidade lá no hebraico pode ser traduzida por neblina, logo passa. Algo que não tem substância, parece que não tem essência. E aí o pregador lá de Eclesiastes começa a falar: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho tantas mulheres, eu tenho um palácio, eu tenho dinheiro, e agora isso não serve para absolutamente nada. Nada. O que eu vou fazer com isso? A vaidade aqui é então a futilidade, um pensamento inútil, imprestável, vaidade dos seus próprios pensamentos, pensamentos vazios. Você pode ter contato com filosofia, você pode ter contato com coisas humanas, e são pensamentos, são divagações, são abstrações, como Paulo fala lá em Corinto. O inquiridor do século é aquele que fica questionando, e ele não vai para lugar nenhum, ele não sai de lugar nenhum e não vai para lugar nenhum. Portanto, se você fica se alimentando de pensamentos vazios da internet, de músicas vazias, que não tem nada, não serve para nada aquilo, você está vivendo como um pagão. Abandone essas coisas. Abandona esses programas de televisão, que são fúteis. É vaidade. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então você vê o pensamento, o raciocínio, e vê que aquilo não faz o menor sentido. Segundo, e a razão é o que ele lista depois: obscurecidos de entendimento. O que é obscurecido? É escuro mesmo. São as trevas. Não consegue pensar, não consegue ver. E esse era o nosso estado sem Cristo. Até que o Espírito Santo entrou na nossa vida, iluminou o nosso coração, mente, e aí nós enxergamos a verdade do Evangelho. Mas antes disso, o ímpio, o pagão, o descrente, ele tem trevas, ele tem escuridão, a mente dele está envolvida. É como um cego. Se você escrever nessa parede aqui enorme alguma coisa e falar para ele: você não está vendo o que está escrito aqui? Está enorme. Ele vai dizer: não, eu não enxergo. O testemunho de Deus então é claro na criação, especialmente na palavra, mas há toda essa escuridão na cabeça do ímpio, do descrente, que só o Espírito Santo agindo para tirar. Terceira característica, vai acompanhando aí, presta atenção: alheios à vida de Deus. Tem a vida de Deus, mas eles estão alienados. É como se eles não estivessem ligados à vida. Eles foram cortados por causa do pecado de Adão, então eles se veem agora alheios à vida de Deus. Estão mortos em delitos e pecados, obscurecidos no entendimento, pensamento vazio, inútil, sem vida.
sem amor, sem paz, sem alegria, sem Deus. Olha o que Paulo fala no capítulo 2. Vocês eram gentios. Capítulo 2, versículo 11. Vocês também estavam de fora. Olha o versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Hoje nós estamos estranhos à aliança da promessa. Agora olha a descrição terrível de alguém que não tem Deus na sua vida. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Percebe essa realidade, irmão? Percebe a depravação, a condição de uma vida sem Deus, miserável, alienação da vida. A quarta característica, uma vida cheia de ignorância. Olha aí, a vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus. Olha como vai piorando o quadro de uma pessoa sem Cristo. E se você é sensível a essas coisas, se você realmente se importa, ore pelos perdidos, evangelize mais, abandone esse mundo, porque quantas almas estão perdidas e dando passos firmes e largos para a perdição eterna, e eles já se encontram completamente perdidos sem Deus. E se o Senhor não salvar, eles estarão perdidos eternamente, banidos da face do Senhor, como disse Paulo. O que acontece com eles, com essa vida ignorante, com essa vida depravada? E é por isso que o crente não se coloca ao lado de um descrente, porque não há afinidade, não há afinação. Ele não consegue conviver com Jesus e ao mesmo tempo com alguém que não conhece Jesus Cristo. É um jugo desigual, é desequilibrado, é fora de lugar. A ignorância em que vivem, dureza do seu coração. Só Deus pode quebrar esse coração. Só Deus pode dar um coração de carne, sensível, para responder à mensagem do Evangelho. Será, meu amigo, que o seu coração é duro, não ouve, a palavra não entra, é um coração rebelde, resistente, que não se inclina, como o Antigo Testamento fala, dura cerviz, não se dobra. Deus está falando através dos profetas, através da sua palavra. Deus já mandou muitas provações na vida, mas mesmo assim o coração é duro, fechado, resistente, e permanece vivendo uma vida de pecado, fora de Deus. O que acontece? Coração duro gera insensibilidade, os quais, tendo se tornado insensíveis. O que é um coração duro depois essa insensibilidade? Não está nem aí para nada. Ficou tão duro, ficou tão difícil, tão fechado, que agora não tem mais uma abertura, ele é insensível, ele vai se afundar ainda mais no pecado, na depravação. Se ele já estava longe de Deus, ele vai agora ainda mais. Volte então para o Senhor Jesus antes que seja tarde, antes que o seu coração fique endurecido, inalcançável pelo Evangelho, como se batesse assim e caísse, ao invés de entrar. Seja humilde, se quebrante diante de Deus, fala, Senhor, fala o que eu preciso mudar, fala o que eu preciso corrigir na minha vida, tira esse coração duro, difícil, insensível. O coração endurecido acaba se tornando insensível. Veja que a pessoa vai caindo, ladeira abaixo, cada vez pior. Pensamento vazio, entendimento obscurecido, alienação da vida de Deus, vida ignorante,
E essa ignorância, ou seja, a falta do conhecimento de Deus, gera coração duro, insensibilidade. E o que gera o coração duro e a insensibilidade? É isso que eu falo, a gente precisa ver como que as frases de Paulo se conectam uma com a outra. Primeiro, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Sabe o que é dissolução? É libertinagem. Com avidez, de forma desenfreada, como bem colocou a Nova Almeida. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometerem todo tipo de impureza. Não tem freio. Não tem freio. É uma libertinagem, é uma falsa liberdade, tudo é uma ilusão. Todo mundo bebendo, fumando, dançando, numa depravação total, é um que fica com outro, relação sexual. E eles falam assim, nós somos felizes. Não são, são depravados. Não agradam a Deus. E se você está vivendo nessas baladas, nessas companhias, saindo com descrente, nessas festas mundanas e depravadas, cuidado que você ainda não é salvo, então. Porque Jesus só leva para o céu quem Ele santificou aqui na terra. Essas músicas novas aí de sertanejo, tudo sobre traição, libertinagem, como que os crentes estão ouvindo isso? Será que é crente? Colocando isso na cabeça? Essa libertinagem, irmãos, essa coisa desenfreada, cada um faz o que quiser. É um sinal gritante do paganismo. Você quer? Então faz. Não consulta ninguém, não consulta nem Deus. Quer? Faz. Quer bater, quer matar, bate, mata. Quer fazer isso, quer fazer aquilo outro, faz, não importa. Esquecem de Deus, esquecem de qualquer referência assim, de mandamento, de lei, não tem freio mais. É uma sociedade que caminha para sua própria destruição. Coloque freio na sua vida, coloque freio nos seus filhos, coloque disciplina nos seus pensamentos, na sua língua, nos seus costumes, na sua agenda. Sai desses lugares. Como que você conduz a sua vida? Olha o que está escrito. Não mais andeis. Efésios. Antes era uma depravação total. Vocês gostavam de beber, se embriagar. Vocês cultuavam o deus Baco. Vocês se entregavam a essas festas. Vocês eram filhos das trevas. Para de andar agora como ímpio, se você realmente é um crente. Impureza desenfreada, coisa impura, imoral, suja. Nós vamos chegar ainda na conversação torpe do capítulo 5, versículo 4. Como está então a sua internet, as suas conversas, os seus olhares na semana? Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela, disse o nosso Senhor Jesus. O que ele pensa então da nossa sociedade? O que ele pensa será da sua vida então? Corte o pecado. Nessa noite, diga para Deus, Senhor, eu vou ter uma vida mais santa, mais firme, mais forte do Senhor.
Esse é o lado, digamos assim, das trevas do texto. Versículo 20. Mas, outro mais glorioso. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero estar aqui. A partir do versículo 20. Versículo 17 a 19 acabou. Aquela pessoa morreu. Eu quero estar no 20 para frente. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Paulo está dizendo o seguinte: vocês aprenderam sobre ele, sobre Jesus. Porque só Jesus pode tirar um pecador do versículo 17 a 19. Se você é salvo, você sabe muito bem disso. Se não fosse a graça de Deus em Jesus Cristo, não sairia de lá. Não seria resgatado. Então Paulo está dizendo, vocês aprenderam sobre Jesus, se é que de fato o tendes ouvido. Alguém pode dizer, mas ele não subiu aos céus? Como que os cidadãos de Éfeso estão ouvindo Jesus? Pregando a palavra de Deus, você está ouvindo Jesus Cristo agora, não eu. Se o pregador é fiel à palavra, você está ouvindo Jesus falar com você agora. Não é o homem. Que o homem seja esquecido, colocar de lado. Vocês estão ouvindo? Vocês estão recebendo a instrução de Jesus? Vocês têm a verdade de Jesus no seu coração? Jesus Cristo é a mensagem da igreja. Jesus Cristo é toda a convergência da Bíblia, tudo aponta para Ele, tudo leva para Ele, tudo conduz a Ele. Uma vida, então, centrada na pessoa de Jesus Cristo. Você é perdoado por Cristo, você é salvo por Cristo, redimido por Cristo. Ele habita na sua vida, Ele é a sua esperança. Ele é o seu coração, Ele é o seu amor. Ele é tudo. Não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido. Esse se, apesar de ter um tom de dúvida, é para colocar o seguinte: você tem ouvido? Você tem aprendido sobre Jesus? Você se parece com Jesus? Ou você se parece com o mundo, com o descrente? Você quer ser como Cristo, ou você quer ser como aquele artista, aquele cantor, aquele jogador, ou aquela pessoa da escola? Quem você ama? O que você quer da sua vida? Quem é o teu Senhor? Está dizendo Paulo. Quem você ouve? Quem você segue? Quem você teme? Vai atrás de quem? Do quê? O ensino de Cristo tem 3 pontos aqui: despojar, renovar e revestir. Despojar, versículo 22. Renovar, versículo 23. Revestir, versículo 24. Como o presbítero Wagner bem colocou, a ilustração aqui é da roupa mesmo. O despojar é a imagem de tirar uma roupa suja. Eu não sei se já aconteceu alguma coisa, você cair num lugar, chuva, uma coisa desse jeito assim, você não vê a hora de chegar em casa, tomar um banho, trocar a roupa e se sentir assim, limpo. O despojar aqui, então, é o despojar do velho homem. Quanto ao trato passado, as coisas do passado, a corrupção do passado, abandona. Coloca essa roupa nova, bonita, as vestes de justiça do Senhor Jesus. Que roupa você está usando? É a do velho homem, com as coisas do velho homem, ou o novo homem em Jesus Cristo?
O velho homem morreu. Se é crente, o velho homem morreu. Mas as coisas do velho homem precisam ser abandonadas, elas ficam. O Reverendo Jorge Caneiras falou bem sobre isso. Ele caiu no chão, ele foi derrubado, ele se faz de morto, mas ele ainda esperneia, ele ainda tem uma reação ali. Olha só, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Concupiscência é desejo forte. Sabe o que acontece? O velho homem, ou seja, o descrente, ele quer o pecado, ele quer muito pecar. Ele fica assim, incontrolável para pecar. Mas o que ele pensa que ele vai ganhar é engano. Por isso que fala aqui, concupiscências do engano. É uma fruta por fora maravilhosa. Na casa da minha mãe tinha muita goiaba, que por fora assim era bonita, mas você tinha que abrir porque às vezes por dentro não estava. Assim é o fruto de Satanás. Faz, vai, abraça isso, se compromete com isso, faz, não tem problema não, vai ser legal, vai ser gostoso, é bom, você tem direito de ser feliz depois de tudo que você passou. Não é essa conversinha soprada. Não, faz só mais uma vez, e a pessoa está há 40 anos, só mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma vez, e continua amarrada nisso, por causa desse desejo forte que é enganoso, porque o diabo é o pai da mentira. Essas ideologias do mundo, é tudo mentira. Essas ofertas do mundo, a salvação do mundo é mentira. Abrace o que é verdade, porque Paulo diz aqui, 21, verdade em Jesus. Deus tem a última palavra, o que Jesus fala é certo. As ofertas do mundo, os desejos do nosso coração são enganosos. Renovar o espírito do entendimento, mas o entendimento tem espírito? A ideia aqui é a inclinação do espírito, a disposição do espírito do entendimento. Por isso que a tradução NVI colocou muito bem, seja renovado no seu modo de pensar. Meus irmãos, quando a pessoa crê em Jesus e agora é um crente, ele precisa ler a Bíblia, ele precisa estudar a Bíblia, ele precisa orar, porque o pensamento precisa ser transformado por Deus. O modo de pensar, olha só, vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Por isso que igreja é lugar de pregar e estudar a Bíblia. Não é para inventar nada, colocar outra coisa no lugar, ou dar mais espaço para outro. Não, palavra. Porque é isso aqui, meus irmãos, é essa palavra bendita que santifica o crente, que transforma o pensamento. Não vos conformeis com este século. Como eu faço isso? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É uma batalha na mente. A pessoa precisa pensar diferente, entender diferente. Aí ele começa a olhar diferente para as coisas. Agora eu entendo. Agora eu sei que eu não devo fazer isso, eu entendi. Caiu a ficha, mudou. É como se tivesse desbloqueado, agora a pessoa está entendendo o que é a vida, o que é a missão, o que é o propósito. Agora, se a pessoa continua sem estudar a Bíblia, sem ouvir uma pregação expositiva da palavra de Deus, continua sem entender o que eu faço, o que é certo, como que eu conduzo a minha vida, o que é sabedoria. E por último, revestir. Tira essa roupa suja, imunda do pecado, do mundanismo, das trevas deste século. Coloca a roupa do novo homem que é Jesus Cristo. Se reveste de Jesus. Fala, Senhor, eu quero ser o que o Senhor é. Eu quero te imitar, eu quero te seguir. Eu quero colocar o meu pé onde o Senhor colocou o pé.
eu quero agir como o Senhor, eu quero pensar no Senhor, eu quero viver para Ti de todo o meu coração, sem reservas e para sempre. Criado segundo Deus, imagem de Deus. Você foi criado por Deus. Deus te ama. O que Ele tem é o melhor para nós, irmãos. A gente não sabe o que é melhor para nós. Vamos confiar em Deus. Vamos entregar o nosso coração, a nossa vida para Deus. Criado segundo Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Paulo está dizendo, irmãos de Éfeso, abandonem essa vida louca, essa loucura, essa depravação. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É para viver outra coisa. Algo que é tão bonito, tão belo, tão reto, em justiça e retidão procedentes da verdade. Tem uma música muito bonita, chama Restaurados. O grupo Minha Vida é uma Viagem, é música de criança. E essa música diz assim: eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor. À sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal quis destruir a beleza e a perfeição que Deus criou em mim. Restaurado no amor de Cristo, então curado, eu não quero mais estar quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Sabe que o mal não venceu, fui manchado, fui quebrado, mas na cruz meu Jesus morreu e fui restaurado. Você foi restaurado por Deus já? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Peço para Ele restaurar seu coração, sua história. Fazer morrer as coisas do velho homem, aquela velha vida. Agradeça ao Senhor pelo seu maravilhoso amor. Ó Deus, como diz este cântico, infantil, mas tão profundo, nós estávamos quebrados, sujos, perdidos, nesta vida, neste mundo, nós não tínhamos Deus, mas Jesus entrou na nossa vida, e tudo mudou completamente. Mas precisamos crescer, Senhor. Há uma luta diária ainda, constante, difícil, penosa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Queremos discernir e ouvir a voz de Jesus. Queremos tirar a roupa do velho homem, despojar e revestir do novo homem. O Senhor nos criou, Deus, de uma forma tão bela, tão maravilhosa, tão profunda, tão delicada e dedicada a cada detalhe, Senhor. Nós queremos refletir a Tua glória, nós queremos refletir a Tua imagem. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. E se há alguém aqui que ainda não foi transformado e restaurado, que não entregou o coração para Cristo, que esta noite, que aconteça isso, Senhor, neste lugar, neste momento. E não ouça já a voz da tentação,
do coração, do inimigo, de qualquer espírito, dizendo, não, espera mais um pouco, faz isso depois. Não, Senhor, que haja uma entrega, uma decisão hoje, em nome de Jesus. Amém. Antes de cantar o hino, gostaria de ler uma oração.